Deus te abençoe, a paz de Jesus esteja com você. Louvado seja nosso Senhor pela sua vida. Bendito seja Deus que trouxe você aqui para Canção Nova, para passar o melhor carnaval da sua vida aqui nesses dias e levar com você muitas bênçãos, muitas graças. Deus te abençoe. Que alegria ter você aqui. Enquanto eu preparava esta palavra, esta pregação destes nossos dias, uma palavra me foi dada como referência para esse nosso momento de oração. Porque quando a gente ama alguém, quando a gente quer bem uma pessoa, a gente faz de tudo para que esta pessoa seja feliz. Se for preciso, a gente até sacrifica a nossa própria felicidade para que aquela pessoa se realize, porque a gente ama. E Jesus nos amou profundamente, e nos seus últimos dias, Ele tinha uma preocupação no coração, a preocupação de que eu e você não fôssemos enganados, porque nós estamos em dias muito duvidosos. As pessoas têm estado muito confusas, você já percebeu isso? Muitas pessoas perderam a referência das suas vidas. Você pergunta para elas: o que é que você está fazendo da sua vida? O que você de verdade quer? O que te faz feliz? Qual é a sua missão pessoal? Porque você está neste mundo por algum motivo também. Você já descobriu? As pessoas têm dúvida em relação aos relacionamentos, se estão no relacionamento certo, se não estão, mesmo já casadas. Não sabem se vivem para si, não sabem se vivem para os filhos. A vida vai passando e a pessoa traz dentro do coração muitas dúvidas de caráter pessoal. Mas isso também se estende para o âmbito da nossa fé. Olha, por onde nós caminhamos, nós vamos vendo aqui no nosso Brasil, mas não é só no Brasil que isso acontece não, principalmente nas grandes cidades, quantas seitas, e quantas pessoas se apresentam a nós, dizendo que trazem consigo a verdadeira fé, a verdadeira religião, que a salvação está com estas pessoas, e abrem a Bíblia e conversam conosco, e olha, se a gente não estiver preparado, a gente se deixa enganar. Mesmo quem tem estudo, mesmo quem tem preparo, mesmo quem está enfiado há muito tempo dentro da igreja, se a pessoa não se cuida, ela se deixa enganar. E Jesus, sabendo da nossa fragilidade, você não vai abrir esta palavra, eu vou te dizer porque, se você quiser pode até anotar para você olhar depois, mas nós vamos tomar uma outra palavra. Jesus preocupado conosco, Jesus preocupado com você, deixou uma palavra para nós em Mateus, no capítulo 24, no versículo 4, dizendo: que ninguém vos engane, porque no final dos tempos virão muitas pessoas em meu nome dizendo: eu sou o Cristo. Mas não vos deixeis enganar por eles. E diz nosso Senhor para nós: não vos engane, não deixe que ninguém vos engane, e não vos atemorizeis nos vossos corações, porque nos últimos dias vai se ouvir falar de catástrofes, vai se ouvir falar de guerras, nações se levantarão contra nações, e o medo é um elemento terrível na mão da tentação para nos enganar. O que a gente normalmente não faria, estando bem, estando controlados, estando sem medo, às vezes por causa do medo a gente faz. Às vezes por causa do medo a gente agride uma pessoa. Às vezes por causa do medo a gente prejudica alguém que a gente ama. Com medo da pessoa nos passar a perna, a gente corre o risco de passar a perna nela,
sem que ela quisesse nos prejudicar, porque nós ficamos com medo. Então, antes que me engane, eu engano primeiro. Quantos pecados nasceram do medo? Quantos relacionamentos, quantos casamentos terminaram por causa do medo? Antes que ele me traia, porque eu estou percebendo que ele anda meio diferente. A mim não é assim, no nosso casamento, traiu, vai ser traído também. Então antes que ele faça, eu faço. Antes que ela faça, eu faço. E por causa do medo, nós fazemos do nosso companheiro, da nossa companheira, do nosso amigo, o nosso inimigo. Não deixe que o medo se estabeleça no seu coração e não se deixe enganar. Que ninguém engane você. E para que você não seja enganado, nosso Senhor quer que hoje nós compreendamos uma coisa fundamental, uma coisa indispensável na nossa vida. Nós precisamos nos fortalecer espiritualmente. Diga para o seu irmão sentado pertinho de você: você precisa se fortalecer espiritualmente. Bata no seu peito e diga: eu preciso me fortalecer espiritualmente. A minha família precisa de força espiritual. A minha família precisa de fé, precisa de coragem para vencer os obstáculos. Eu preciso dessa força. Diga com fé: eu preciso desta força. E a gente poderia se perguntar: mas por que nós precisamos disso? Porque o espírito fraco é facilmente enganado. A pessoa que está fraca espiritualmente, qualquer coisinha a seduz, qualquer proposta medíocre a desvia do caminho certo, qualquer coisa a introduz na mentira. Isso é uma coisa escandalosa para a gente, porque você veja, no mundo onde as pessoas cuidam tanto de si, é até uma qualidade boa do nosso tempo. As pessoas se cuidam. Está havendo assim um despertar para a saúde. As pessoas estão tendo mais cuidado com a alimentação. A pessoa está tendo mais cuidado com o corpo, com a saúde, com o aspecto. As mulheres estão tratando melhor do cabelo, estão cuidando mais da pele. Os homens estão ficando cada vez mais cuidadosos também. Estão cuidando da alimentação para não engordar demais, se mantendo mais limpinhos. Isso é uma coisa boa. Nós estamos numa sociedade onde as pessoas querem ter saúde, querem ter força. Você passa aí por São Paulo, eu viajo muito para poder ir para os retiros, pregar os encontros, ali a caminho do aeroporto, e independente da hora que você passa, tem duas coisas que você encontra abertas pelo meio do caminho: supermercado, que agora nas grandes capitais os supermercados estão ficando 24 horas, e acredite você ou não, academia. Um monte de academia, de musculação, de exercício, abertas 24 horas por dia. Você passa às 2 da manhã, as luzes estão acesas, tem gente lá na bicicleta, tem gente lá pegando peso, as pessoas estão cuidando da sua saúde, fazem de tudo para fortalecer o corpo. Mas o escândalo é que não fazem nada para fortalecer o espírito, para fortalecer a alma, para fortalecer o coração, para enfrentar as situações de prova que muitas vezes se põem no nosso caminho. E para que você veja que é verdade, quantas privações você já viu as pessoas passarem para cuidar do próprio corpo? Regimes que são coisas absurdas, que só de você ver a pessoa contando o regime que faz, dá um calafrio. Ele disse: não é para mim, eu não dou conta de fazer uma coisa dessa. A disciplina que a pessoa tem que ter, as coisas que ela é obrigada a deixar de comer. Tem certos regimes, tem certas dietas, tem coisas que a pessoa vai ter que evitar quase que pelo resto da vida. Pode comer um pouquinho e às vezes é o que ela mais gosta. Quantas privações as pessoas passam para poder cuidar do corpo. Caminhadas todos os dias,
Às vezes a pessoa caminha 3, 4, 5, 7 quilômetros, exercícios que a pessoa faz para manter a forma física. Falando de privação, às vezes a gente vai andando aí pela rua, às vezes a gente vai num shopping, vai numa festa, não é? A gente está aqui em regiões que no inverno são já mais fresquinhas, mais friazinhas. Às vezes você chega à noite numa festa, está um frio daqueles de arrebentar, e você olha ali para a perna da moça, para a batata da perna, para o joelho, você vê de longe os pelos todos arrepiados. O frio está de arrebentar, mas a vontade de mostrar o vestidinho novo, bonitinho, curtinho que comprou é maior do que a necessidade de se cobrir. A gente faz de tudo para ter um cuidado, para se apresentar bem fisicamente, mas nós muitas vezes nos descuidamos daquilo que faz a diferença para a gente se realizar e ser feliz. É isso que esta palavra vem dizer para mim e para você agora. Agora sim eu quero que você abra comigo a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 6, versículos de 10 a 18. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18. Uma palavra conhecida de muitos de nós aqui. Uma palavra que com certeza muitos que estão sentados nessas cadeiras, nas arquibancadas, deixaram aberta na sua casa, bom tempo em suas vidas. Uma palavra de força, uma palavra de libertação, uma palavra que mostra a ação espiritual do Espírito Santo na vida daqueles que creem. Efésios capítulo 6, versículos de 10 a 18. Diz assim: enfim, fortalecei-vos no Senhor, no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados, as potestades, os dominadores deste mundo tenebroso, os espíritos malignos espalhados pelo espaço. Por isso, protegei-vos com a armadura de Deus, a fim de que possais resistir no dia mau. E assim, empregando todos os meios, continueis firmes. Ficais, pois, de prontidão, tendo a verdade como cinturão, a justiça como couraça, e os pés calçados com o zelo em anunciar a boa nova da paz. Em todas as circunstâncias, empunhai o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Enfim, ponde o capacete da salvação, e empunhai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a sorte de preces e súplicas, orai constantemente ao Espírito, prestai vigilante atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos, intercedendo por todos os cristãos. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus. Se nós não queremos ser enganados, se nós não queremos ser ludibriados, arrancados da nossa fé e arrancados das mãos de Jesus Cristo, nós precisamos aprender a nos fortalecer no Senhor. Porque é fácil ser de Deus quando tudo vai do nosso agrado. É verdade ou não é verdade? Tudo vai bem, as coisas acontecem do jeito que eu quero, eu faço as minhas orações, as orações são atendidas. Eu vejo pela minha piedade, pela minha fé, as coisas
acontecendo de uma maneira alegre, abundante na minha vida, não me falta a providência de Deus para todas as coisas, inclusive do ponto de vista material. Profissionalmente está sendo um sucesso, nos meus estudos tudo vai bem, meu relacionamento está 100%, é fácil ser de Deus nessa hora. Mas e quando nós somos surpreendidos por uma doença? E quando o filho querido, o filho amado, é apanhado por uma enfermidade incurável? E quando o casal, que há tanto tempo esperava o dia do seu relacionamento, do enlace matrimonial, se casa, e se prepararam tão bem para o dia do casamento, está ali o apartamento comprado, ela tem o carro dela, ele tem o carro dele, os dois muito bem empregados, fizeram uma reserva financeira para começar bem a vida em família, e é justo, está certo. Só que quando ela engravida e o nenenzinho nasce, o nenenzinho vem com muitos problemas físicos, nasce doente, nasce uma criança excepcional, exigindo tratamento médico, e todo o dinheiro que eles ajuntaram começa a ir embora no tratamento daquela criança. E os dois, que são pessoas religiosas, que são pessoas de fé, correm o risco de nesta hora, mediante uma tentação, cair em desespero e perguntar: por que, meu Deus? Por que o nosso filho? Por que que isso não aconteceu comigo? Por que que isso não aconteceu com a minha mulher? Por que que isso não aconteceu com o meu marido? Mas por que logo com a nossa criança? E nesta hora em que a gente é duramente tentado, não faltam as vozes que se aproximam de nós para dizer: o que que você está fazendo dentro da igreja? O que que você está fazendo, dedicando uma parte da sua vida a isso que você chama de espiritualidade? Onde é que está o seu Deus? Se Deus existe, se Deus é tão bom, por que que Ele permitiu que o seu filho nascesse assim? E se nesta hora nós não estamos fortalecidos em Deus, nós somos capazes de nos desesperar, nós somos capazes de abandonar Jesus por causa de um casamento que se partiu, porque o outro quis ir embora com uma outra mulher. Porque provas virão, dificuldades aparecem sempre, a vida é assim. Não é a sua vida que é assim, a de todos nós que estamos aqui. Alguns vivem as dificuldades mais cedo, outros vivem as dificuldades mais tarde, outros pelo meio do caminho, mas todos nós passamos por provas, dificuldades, tribulações na vida da gente. O problema é que quando nós não nos fortalecemos espiritualmente, quando essas situações chegam, elas nos põem de rastro, elas nos jogam no chão. Mas graças a Deus você tem um defensor para te colocar de pé outra vez, que é o Espírito Santo, que não te deixa, que não te abandona e nunca vai te deixar. Quando uma pessoa não aprende a se prostrar diante de Deus em oração, para nele obter a força para enfrentar a vida põe essa pessoa prostrada. Quem não se prostra diante de Deus é prostrado pela doença, é prostrado pela tentação, é prostrado pela vida. Por isso, meu querido, nesses dias de retiro que o Senhor preparou para você, Deus te trouxe aqui não para te dar um conselho, o Senhor te trouxe aqui para te fortalecer. Fortalecer você no Senhor, no poder da sua força, no divino Espírito Santo. E como é que nós vamos nestes dias nos abrir a esta graça e nos abastecer com essa força que vem de Deus? O versículo 18 desta palavra nos diz como.
Olha lá no versículo 18. Com toda a sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Repita comigo esta palavra, versículo 18. Com toda a sorte de preces e súplicas, orai constantemente no Espírito. Eu digo e você repete. Com toda a sorte de preces, com toda a sorte de súplicas, orai constantemente no Espírito Santo. E se você prestar atenção aí na continuação do versículo, a palavra de Deus diz assim: e olha, prestai atenção, vigie de uma maneira especial sobre este ponto, porque você deve se achegar a Deus com toda a sorte de preces e súplicas, não só por você, mas também pelos outros, também por aqueles que ficaram na sua casa, não vieram a este encontro porque não puderam, porque não quiseram, também eles precisam da sua oração. Aproxime-se de Deus com toda a sorte de súplicas, orando constantemente no Espírito. Por quê? Porque a nossa força nasce da intimidade com Deus. Eu quero falar agora de uma maneira especial para aqueles que chegaram aqui neste retiro se sentindo fracos, cansados, abatidos, com vontade de chorar. Eu vi o diácono perguntando: mas quem é que nunca sentiu vontade de não sair da cama? Quem já chorou? Quem já quis desesperadamente a presença da sua mãe do seu lado? É para você que veio para esse retiro, até mesmo sem saber muitos motivos pelos quais você veio para cá, que eu digo agora de uma maneira especial, para você que chegou aqui fraco, com vontade de desanimar, de desistir. Deus esperava você aqui para te fortalecer, e vai te fortalecer. Vai te fortalecer. Mas a sua força nasce da intimidade com Ele, da intimidade com Deus. E a intimidade com Deus nasce da oração. Por isso que esses acampamentos que você faz aqui na Canção Nova são chamados, antes de qualquer outra coisa, de acampamentos de oração. Acampamento de carnaval, mas acampamento do quê? Acampamento de oração. Acampamento de ano novo, mas acampamento do quê? Acampamento de oração. Porque a sua intimidade com Deus nasce da sua vida de oração, dos momentos de oração que você vive. Quantas graças, quantos milagres este centro de evangelização já foi testemunha. Quantos milagres já foram testemunhados neste palco que eu estou pisando. E você de casa acompanhou. Pessoas que foram curadas, pessoas que se libertaram de vícios, famílias que foram refeitas, pecados que foram abandonados. Quantas coisas aconteceram neste lugar de oração, nesse território sagrado. Agora eu lhe pergunto, porque veio aqui um padre, porque pegou o microfone uma pessoa de espiritualidade, de oração? Não, porque as pessoas que vieram aqui como você, rezaram e se encontraram com Jesus. E quem encontra Jesus não sai daqui igual chegou de jeito nenhum. É Jesus quem nos socorre, é Jesus quem nos atende, é Jesus quem nos levanta, é Ele quem nos dá força. E nesse acampamento de carnaval, você não há de sair daqui da Canção Nova sem antes ter sido atendido pessoalmente por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele sabe que você precisa de uma atenção especial nesse encontro. Ele sabe que você precisa de cuidados. Ele trouxe você aqui porque Ele quer cuidar de você. O Senhor quer que você tenha forças para se libertar daquilo que está te oprimindo, para se livrar dessas dúvidas que vêm ribombando dentro da sua cabeça,
minando a sua fé, desestimulando a sua caminhada com Deus. Deus quer dar a você a força para resistir ao mal, porque olha o que disse esta palavra para nós: fortalecei-vos no Senhor, versículo 10, e no poder de sua força, revesti-vos da armadura de Deus, para que possais resistir às ciladas do maligno, às ciladas do diabo. É unindo-se a Deus que você vai conseguir a única maneira de resistir às ciladas do diabo. O que é uma cilada? É uma armadilha. Você já montou alguma armadilha na sua vida? Pergunta para o seu irmão: você já montou alguma armadilha? Funcionou? Você já pegou alguém numa armadilha? Na época que eu era militar, nós fazíamos uns acampamentos ali no mato. E a primeira coisa que a gente aprendia era se defender e fazer armadilhas. E qual era o segredo para se fazer uma boa armadilha? Ela não pode parecer uma armadilha. Porque se ela se parecer com uma cilada, ninguém cai. Então tinha um buraco que a gente fazia, que era um buraco, um fosso de estacas, chamado estacas Pange. O que a pessoa fazia? Pegava os galhos no meio do mato, você afina o galho igual quem faz a ponta de um lápis, fica aquela ponta bem feroz, só que o galho está verde. O que você faz? Você monta uma fogueirinha, sapeca ali a ponta do galho, aquilo fica duro igual pedra. E para a armadilha ser fatal, é muito simples. Você pega aquela ponta e mela nas fezes. Quem se furar naquilo está morto. Aí você enche um buraco com aquelas estacas todas para cima, e você distribui galhos em cima e cobre com folhas. Quem olha de longe é o chão normal. Quem não sabe que ali tem uma armadilha vai cair, porque não parece uma armadilha. O demônio, ele é expert em montar armadilhas. Só que, como eu estou falando para você, as coisas que ele trama à sua volta, as coisas que ele constrói em torno da sua vida, não se parecem com ciladas. E você cai e não consegue sair delas. Você cai num fosso fundo, e olha, às vezes cheio de estacas que vão destroçando a vida da gente, e ele sabe como emporcalhar as pontas das setas para poder acabar com a nossa vida. O maligno sabe como envenenar a pessoa. Por isso que Jesus diz que ele é mentiroso, por isso que Jesus diz que ele é assassino, que ele é um homicida desde o princípio. Ele sabe como fazer as coisas. E às vezes ele monta tramas na nossa vida que nós não sabemos como sair delas. Uma pessoa me escrevia um outro dia. Eu conto a situação, mas não conto a pessoa. A pessoa me escrevia outro dia, dizendo: eu encontrei com você, falei que o meu marido tinha ido embora. E você, Márcio, me perguntou: se ele quisesse voltar, você o aceitaria de volta? E ela disse prontamente: eu o aceitaria. Eu falei: então vou rezar por você. E aí, alguns dias atrás, essa pessoa me escreveu dizendo: eu tenho esperado, eu tenho lutado, eu amo esse homem que foi embora com outra, mas ele não volta. E ela dizia para mim: eu não sei mais o que fazer. É uma cilada que envolve uma família, é uma cilada que envolve a vida de uma pessoa, e que chega um ponto que a pobre coitada não sabe o que fazer. Em quantas ciladas eu e você já caímos parecidas?
Em quantas situações de risco perigosas nós já nos metemos. Situações em que a gente entrou e se não fosse a graça de Deus, nós não tínhamos saído dela. Para algumas pessoas foi o vício do álcool. Para outras pessoas foi o sexo desenfreado, desequilibrado. Para algumas pessoas, essa cilada foi uma maneira como o maligno a conduziu a uma doença, desgastando-a, entristecendo-a, muitas vezes tentando-a para que ela se automedicasse. Foi ficando dependente de drogas que o médico não receitou, ela se receitou. Foi desenvolvendo doenças e chega um momento que a pessoa não sabe como sair da situação. Por isso, é necessário um processo de libertação. Todos nós que estamos aqui, sem exceção, passando aqui pelo palco, principalmente até embaixo, todos nós precisamos estar inseridos num processo de libertação. A nossa vida é um processo de libertação, porque a luta não para. Quando que você descansou das tentações? Quando que passou um dia que você não foi tentado a fazer uma coisa errada, a se entristecer, a ferir alguém? Quando que chegou um dia que ao fazer uma revisão de vida não tivesse algo que você pudesse corrigir e melhorar? A luta é de todo dia. E todo dia nós somos alvos. E aquele que luta contra nós sabe como usar a isca certa. Ele pega cada um por suas fraquezas. Quem aqui já pescou? Levanta a mão bem alto para eu ver. Aí, ó, cheio de pescador. Já marca a cara aí do pescador, porque junto com o pescador vem sempre a história, né? Não? Quem pesca sabe que para se pegar o peixe certo tem que usar a isca certa. Não é todo peixe que se interessa por minhoca, não. Tem uns que tem uns gostos diferentes. Tem uns que gostam de umas bistequinhas de carne, tem uns que gostam de uns besorrinhos. E você tem que saber qual é a isca certa para você pegar o peixe que você quer. Qual é a isca? A isca é a fraqueza do peixe. Porque a hora que ele vê, ele não consegue resistir. Assim como você observa o peixe, descobre o comportamento dele e aprendeu com seu pai qual é a isca que você deve usar, aquele que é o inimigo de Deus há muito tempo te observa e sabe qual é a sua fraqueza e tem sempre uma isca preparada para pegar você. O que é que ele faz conosco para nos enganar, para nos seduzir? Primeiro, ele oferece o que a gente quer. Quem gosta de sexo, é com sexo que vai ser tentado. É a isca. Quem é carente demais, que não suporta ser rejeitado por ninguém, a pessoa foi indiferente, a pessoa foi fria, a outra já está babando, porque ela quer o carinho daquele que despreza. Uma carência, um sentimento de rejeição dentro do coração, uma falta de aceitação por si mesma. Qual é a isca que aquele que te odeia vai usar? Vai usar essa. Para outros, a isca é a farra, é a festa, é a bebedeira, é o desejo de emoções alucinadas e alucinantes, é o desejo do perigo, porque tem gente que é movido pelo perigo. Quanto mais arriscada a situação, mais excitada a pessoa fica, mais ela quer entrar naquilo. O demônio oferece para a gente o que a gente quer. Tem gente que a grande fraqueza é o dinheiro, tá aí, é a isca. Só que depois que ele oferece para a gente o que a gente quer, ele tira da pessoa tudo o que pode, sem dar a ela nada em troca.
Eu sei que tem algumas pessoas que querem pintar uma imagem do maligno mais simpática, como se o demônio ele fosse amigo das nossas tendências pecaminosas, como se ele fosse um companheiro de farra, bonachão, que pega a gente pelo braço, leva a gente para passear. Olha para mim que eu quero ver os seus olhos. O diabo odeia você. Odeia você com todas as forças que ele tem. Porque quando ele olha para você, ele vê Jesus Cristo. Ele vê a presença de Deus. Ele vê a imagem e semelhança de Deus. E o que ele gostaria de fazer a Deus e não pode, ele quer fazer com você. Então não pense que ele vai alimentar os seus desejos, porque ele usa o sexo para pegar quem gosta de sexo. Mas se ele pudesse, depois de pegar a pessoa, nem o sexo ele dava para ela não ter nenhum prazer, para ela ter dores em cima de dores. Mas como para atrair ele precisa oferecer alguma coisa prazerosa, ele vai criando as situações. Por isso eu digo a você, meu querido, nós estamos aqui num retiro, enquanto nós nos decidimos por nos unir a Deus. Quantas pessoas neste carnaval escolheram se afastar de Deus? Fizeram uma pausa no seu relacionamento com Deus nesses dias e disseram: só no carnaval. No carnaval tudo pode. Carnaval não é pecado. Na quarta-feira de cinzas a gente recebe as cinzas, a gente se confessa. Desculpa, não é a questão do pecado pelo pecado, não. Deus não se preocupa com o pecado pelo pecado. Deus se preocupa com o pecado por causa de você, porque as consequências do pecado na vida de uma pessoa são desastrosas, são malignas, são terríveis. Quantas pessoas num dia, não foi no carnaval inteiro, num dia de carnaval, não só perderam a sua virgindade, mas pegaram AIDS, pegaram uma doença sexualmente transmissível e que as estragou pelo resto da vida. Porque a gente se preocupa com a mais gritante, não é? Vai que a pessoa pega uma AIDS, mas tem uma doençazinha chamada HPV, que alguns conhecem como crista de galo, que no começo ela se manifesta, sabe, muito incômoda, mas depois ela se esconde dentro da pessoa, quando ela fica crônica. É um dos maiores motivos de câncer de útero nas mulheres. Quantas mulheres se tornaram estéreis por causa desta doença? E não é porque elas foram promíscuas, não. Às vezes foi com um namorado, às vezes foi a única relação que a pessoa teve na vida, mas naquela relação ela contraiu o vírus, com vergonha ela não cuidou, aquilo ficou um inimigo incubado dentro dela, e não teve pena, destruiu a pessoa. Eu digo a você, feliz de você que escolheu estes dias de feriado para se santificar e não para se destruir, para se desgraçar. Os frutos virão. Não é que você vai se preservar do mal apenas. É que às vezes a gente pensa assim: um retiro espiritual é para eu me retirar do mundo e me preservar das coisas más. Isso é muito pobre. Você não veio aqui para ser preservado das coisas más, não. Você veio aqui para ser cheio de coisas boas. Tem muita coisa boa te esperando aqui nesses dias. Coisas que você vai concretamente experimentar. Mas querido, abra o seu olho. Porque alguém, no acampamento, alguém tem que dar essa notícia. Nesse acampamento, quem vai dar essa notícia para você sou eu. É preciso abrir os olhos. Eu quis pegar esta palavra para que você não pudesse dizer assim: é o Márcio quem está falando.
E essas coisas aí, a maneira como ele entende a vida, o universo espiritual, ele está falando daquilo que ele acha. Não, eu estou falando daquilo que nós que somos cristãos sabemos por experiência. Você leu comigo nesse trecho da Sagrada Escritura: nossa luta não é contra homens de carne e de sangue, não é contra a carne e o sangue que nós lutamos, mas contra as forças espirituais espalhadas nos ares. Leu ou não leu isso aí comigo? Sim ou não? Sim. Então diga comigo: não é contra a carne e o sangue que lutamos, mas contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Veja, para quem não entende, parece que a gente está lutando contra o vento, espíritos espalhados pelos ares. Só que o espírito, para agir, ele precisa de uma pessoa que o obedeça. Assim como para o Espírito Santo manifestar o amor de Deus, dar o carinho a uma pessoa, ajudar alguém que está passando necessidade, ele precisa dos olhos de alguém, de uma boca para aconselhar, de mãos para tocar, de braços para abraçar, de alguém que seja capaz de compartilhar o que tem, porque é assim que Deus manifesta a sua divina providência. Porque tem gente que pensa que a divina providência é assim: você rezou, no outro dia você vai encontrar em cima da mesa da sua cozinha um maço de notas materializado. Você vai morrer rezando, querido, você não vai achar. Tem gente que pensa que no momento da necessidade, ao rezar pedindo a Deus alimento, que ela vai acordar e a geladeira vai estar abastecida e as compras feitas. Deus se vale de meios humanos. Você reza e pede a Deus a graça. Deus toca no coração de uma pessoa que o obedece, e essa pessoa vem te ajudar. Essa pessoa traz uma resposta para você. Essa pessoa te ajuda na sua necessidade material. Quem foi que te ouviu? Foi Deus. Mas como chegou o benefício que você pediu a Ele? Pelas mãos de alguém que serve a Deus. Mas do mesmo jeito que acontece por meio do Espírito Santo, também acontece por meio do espírito maligno. Ele influencia as pessoas. Ele sopra no ouvido, no coração daqueles que estão servindo a Ele, para ir lá e fazer o mal. Ele toca na pessoa e diz assim: está vendo aquela pessoa ali? Olha lá, olha como é que ela está carente. Chega junto que sobra alguma coisa para você. Se aproveita. Você vai poder desfrutar do corpo dela. Se aproveita, quem sabe ela não tem um dinheiro para te dar também. E o demônio vai colocando na cabeça da pessoa uma série de coisas que faz com que ela atue de maneira maligna na vida das outras. Então veja, esta luta é uma luta verdadeira, que se manifesta de maneira humana, mas que tem raízes espirituais. Contra o que é a nossa luta? Nós temos 3 inimigos. Nós temos o inimigo dentro de nós, nós temos o inimigo à nossa volta, e nós temos o inimigo acima de nós. Quem é esse inimigo dentro de nós? É aquela criatura velha que existe dentro de mim e dentro de você. Aquele Márcio Mendes, deformado, monstruoso, alimentado ainda pelo pecado. É aquela pessoa que existe dentro de mim, que todos os dias eu tenho que lutar contra ela, porque é agressivo, é vingativo, é malicioso. Você tem uma coisa parecida dentro de você? Isso a palavra de Deus chama de velha criatura ou homem velho, que luta dentro de nós e luta contra nós. É o inimigo dentro de nós. E quem é esse inimigo à nossa volta?
O inimigo à nossa volta é este espírito mundano. E quando nós estamos falando de espírito mundano, nós não estamos falando da natureza, das coisas que Deus criou, do mundo criado por Deus. Quando a Bíblia fala do espírito do mundo, ela está falando do espírito pervertido que esse mundo vive. Às vezes é vergonhoso a gente ligar a nossa televisão em certos canais, porque aquilo que a gente vê pela TV, nós não poderíamos ver nem em particular, nem em segredo. Esses jogos de maldade, esses jogos de sedução barata, em que uma pessoa usa a outra para o seu bel prazer, faz da pessoa um tapete rumo à sua vitória, é o espírito desse nosso mundo. O que é esse inimigo aí fora à nossa volta? Já ouviu falar em espírito de competição? Já ou não? Pergunta para o teu irmão, já ouviu falar em espírito de competição? Espírito de competição é uma desgraça, e é uma coisa diabólica, porque quando você compete com uma pessoa, para você ganhar ela tem que perder. A sua promoção é a destruição do outro. Como pode haver bem numa coisa dessa? É o que se cultiva nessa mentalidade, na mentalidade mundana. Como nós podemos chamar isso de amigo? É bom, é gostoso, quando na competição é a gente que está por cima. Mas e quando é você que está por baixo? E quando você que é o vencido, quando você que é o derrotado, o ultrapassado? O que este mundo diz para mim e para você? Diz para nós que somos cristãos estamos perdendo tempo na vida, que o nosso corpo foi feito para gozar enquanto a gente é jovem, que nós devemos aproveitar as possibilidades todas que se nos oferecem, que quanto mais gente passar pela nossa cama, melhor, que nós não podemos perder a oportunidade de nos darmos bem na vida, e se num negócio alguém tem que perder, é o outro. É a mentalidade desse mundo, que critica e diz que quem acredita na família é fracassado, é ultrapassado, que vai a um jovem que diz, eu sou virgem. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que é jovem e é virgem, o mundo te vaia porque tem inveja de você, porque perdeu a pureza que você conserva. Disse que um dos grandes tormentos do diabo no inferno é que ele perdeu a graça de ver o rosto de Deus. Então, porque ele perdeu esta graça, porque Deus é felicidade, e ele se privou de ver Deus, ele não pode mais contemplar o rosto de Deus. E o que ele não pode mais, ele não quer que ninguém tenha, nem eu nem você, porque ele é o impuro, o sujo. Até por isso Padre Léo falava disso a respeito dele, o encardido. Ele odeia a pureza que existe em você, e como ele não consegue te fazer pecar nesse aspecto da sua vida, ele cerca você de pessoas para te reprovar, para dizer que não vale a pena, para dizer que está todo mundo aproveitando enquanto você fica chupando o dedo. É a mentalidade deste mundo. Existe o inimigo dentro de nós, a velha criatura. Existe o inimigo à nossa volta, que é essa mentalidade moderna, esse modo de viver dos dias de hoje, essa moda, porque não é só uma moda de vestir, é uma moda de pensar, é um jeito de ser. Você vai vendo umas tribos, você já viu como hoje a nossa sociedade está dividida em tribos? Já viu? Eu não vou dizer o nome dessas tribos, que é para não taxar ninguém, mas coisa esquisita. Você olha para certos grupos, gente,
O negócio é medonho. Se vestem de uma maneira horrorosa. Você olha, você não sabe o que é aquilo. Você não sabe se é homem, você não sabe se é mulher, você não sabe se é novo, se é velho. Você não sabe o que aquilo quer. Eu digo aquilo porque a pessoa, ela vai se desfazendo da sua dignidade. Ela tem dignidade? Claro que tem. Mas ela vai se desfazendo da sua dignidade. Ela deixa de ser pessoa para se reduzir a uma caricatura de pessoa que se encaixa dentro de uma tribo. Isso não é bonito. Isso é feio. E eu não tenho dúvidas de que um dia a pessoa vai olhar para trás e ainda vai sentir vergonha disso. Eu tenho pena das pessoas que estão lá. Mas tenho, desculpe, um desprezo e uma raiva por aqueles que incentivam estas pessoas a continuarem aonde estão. É esta mentalidade mundana. Mas existe também um inimigo acima de nós. O que diz a palavra de Deus, não é contra a carne e o sangue que nós lutamos, mas contra os espíritos malignos espalhados por onde? Por onde? Pelos ares. Quem tem a tradução da CNBB diz, pelo espaço. É onde está o espaço, se não acima de você? O que a palavra de Deus está dizendo com isso? Que existe uma força espiritual maligna que quer atuar sobre nós. Agora eu te contei tudo isso para colocar nas suas mãos o instrumento que um dia eu recebi. Existe uma arma para vencer esses três inimigos. O inimigo dentro de nós, o inimigo à nossa volta e o inimigo acima de nós. Contra todos eles, a arma é a mesma. A arma é uma só. É a oração. Não tem outra. A oração ela pode parecer pouca, mas ela não é pouca, ela é tudo. Ela é tudo. Um homem de oração tem intimidade com Deus e recebe força de Deus para vencer estes inimigos e muito mais, para vencê-los nos piores momentos da sua vida, nos dias maus. Como é que a gente começou esse momento de pregação? Cantando. Quem me segurou foi Deus. E quando Deus te segurou? Quando você estava caindo. É verdade ou não? Quem concorda comigo, quem confirma o que eu estou dizendo, levante a sua mão. Pois que bom que você sabe que existe uma mão sempre pronta a segurar você. Não segurou você no passado apenas. Se você cair de novo, querido, Deus não vai te abandonar. Ele vai estar lá para te segurar pela gola e para te pôr de pé outra vez. Quem te segurou foi Deus e te segurou nos dias maus. Quem nunca passou por dias maus aqui? Pergunta para o teu irmão: você já passou por dias maus? Talvez alguns ainda estejam passando por esses dias maus. O que nós devemos fazer nos dias maus? Nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. Nós precisamos nos revestir de uma proteção que vem do alto, que vem pela fé, que vem pela oração. Ninguém pode pôr o capacete da salvação se não reza. Ninguém empunha nas mãos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, se não é uma pessoa que tem intimidade com o Deus da palavra. Ninguém pode rechaçar, abater, se proteger dos dardos inflamados, das flechas venenosas do maligno,
se não usa o escudo da fé? Mas só tem fé quem reza. A primeira demonstração de que uma pessoa crê em Deus é ela rezar. Todo o resto vem depois. Como é que você sabe que uma pessoa acredita em Deus, confia em Deus? Porque acreditar em Deus é confiar nele. Você só sabe se a pessoa confia em Deus se ela recorre a Ele. Quando que a gente sabe que um filho confia no pai? Quando acontece uma coisa ruim e o filho, em vez de esconder, vai lá e conta. Diz: olha, pai, eu peguei um negócio ali, ó, peguei o brinquedo ali do meu amiguinho, roubei. Ô pai, ó, eu matei lá o bichinho do vizinho, ó. Ô pai, sabe seu carro novo? Bati. Quem não confia faz o quê? Entra em desespero, vai arrumar dinheiro emprestado com quem não deve, para consertar o estrago antes que o pai veja. Quem confia não faz assim. Pai, eu errei, estou precisando da sua ajuda para corrigir o erro. Como que você sabe que uma pessoa confia em Deus? Quando ela não põe demasiada confiança em si mesma, quando ela recorre a Deus nos momentos de necessidade, quando nas horas mais difíceis da sua vida, ela se volta para o Senhor em oração, porque ela sabe que a oração feita na fé é impossível que não seja atendida. Impossível. Olha para mim, a oração que você faz na fé é impossível que não seja atendida. Você confia em Deus? É impossível que você não seja atendido no que você está pedindo a Deus, porque Jesus já está intercedendo por você. E será que o Pai do céu negaria ao seu Filho amado aquilo que Ele está pedindo que o Pai lhe dê? Por Jesus Cristo nosso Senhor, você há de receber. Nesse acampamento de carnaval, nosso Senhor quer revestir você desta armadura. Tem uma parábola na Sagrada Escritura que conta a história das virgens prudentes e das virgens imprudentes. Era o casamento, o noivo estava demorando, e elas deveriam entrar para esperar ali o noivo. Mas o noivo começou a demorar, e elas saíram para procurar o bendito do noivo. Não é que ele tinha 14 mulheres, é que fazia parte da tradição que na noite de núpcias o casal não ia sozinho para o quarto, iam também outras mulheres virgens para estar ali, para acompanhar, para se empolgar, se entusiasmar para o casamento, para cuidarem da outra. Elas não participavam da relação, mas elas ficavam ali, observando, escutando, e era uma honra para elas. O noivo não chegava, elas resolveram todas ir atrás. 7 colocaram azeite na sua lamparina, e 7 não colocaram. Como ele demorasse, as lâmpadas começaram a apagar. As que tinham levado óleo a mais abasteceram e continuaram no claro, mas as que não levaram óleo ficaram no escuro. Nos dias bons da nossa vida, nós temos que aprender a abastecer a lamparina da nossa fé, porque vai chegar dias de escuridão e trevas na vida de todos nós, na minha e na sua. Mas se nos dias bons, nos bons carnavais da vida, você tiver ali se abastecido pela graça de Deus e se enchido do Espírito Santo, meu amigo, não só a sua vela ficará acesa, mas você mesmo será uma chama resplandecente a iluminar o caminho por onde você vai, e as pessoas que estão à sua volta.
Esse azeite que nós colocamos na nossa lâmpada é a fé. Pelo escudo da fé, nós podemos apagar todas as flechas incendiadas do maligno. Quem tem passado por tribulações de perder o fôlego, levanta a sua mão. Quem tem se sentido atacado nesses últimos tempos, levanta a mão. Pela sua fé, a partir de hoje, de uma maneira diferente, você vai poder se defender de todas essas investidas contra a sua vida. Acredite, a fé desmantela a tentação, a fé desmonta a tentação, e depois de desmontada, o tentador não pode mais nada. Com a fé, a gente se defende. Quando alguém bater no seu ombro e disser para você: você precisa deixar a sua igreja, vem para a minha seita. Eu descobri um caminho de espiritualidade que pode responder à necessidade que você está passando. Você olhe nos olhos dessa pessoa e diga: eu não, eu tenho fé, eu creio em Jesus. Se defenda pela fé dessa seta inflamada. Quando alguém bater a porta da sua casa, não para te ajudar, mas para colocar minhoca na sua cabeça, responda: eu tenho Jesus comigo, não preciso de ninguém para me tirar dele. As pessoas, muitas vezes, para tirar a outra da sua fé, começa a bombardeá-la com dúvidas e com medo. Levam de presente a dúvida e o medo, mas nunca levam o que a pessoa está precisando de verdade. Não troque Jesus Cristo por uma teoria de gente mal preparada que nem sabe do que está falando. Se firme em Jesus Cristo nosso Senhor, e com a espada da palavra de Deus, destrua a tentação. Gente, nós temos que aprender a estar adestrados na palavra de Deus, e por meio dela, com toda a sorte de preces, de súplicas, orarmos constantemente no Espírito Santo. Não diz a palavra de Deus que nós devemos ter uma atenção especial neste ponto? Porque reze por você nesse encontro, e reze por todos aqueles que dependem da sua oração. A oração de libertação é uma súplica constante. Deixa eu te contar uma coisa, e aí nós vamos encerrar nossa partilha. Estava sendo transmitido um programa de rádio. Era um desses programas públicos, de ajuda pública. Uma senhora muito pobre ligou e disse: olha, eu sei que é um programa de utilidade pública, e na minha casa a gente está passando fome. Eu queria pedir que, se há alguma alma de boa vontade que está acompanhando esse programa, que ajude a minha casa, a minha família, porque a gente não tem o que comer hoje. E no final a senhora fez uma súplica: oh meu Deus, que alguém escutando esse meu apelo tenha boa vontade, me ajude. Diz que em casa tinha um homem que trabalhava com artes diabólicas, satânicas, e quando ouviu o que aquela mulher pediu, malignamente ele tomou uma decisão no coração. Chamou os empregados dele e disse: vem cá, vocês vão fazer uma feira da melhor qualidade, e vai levar no endereço que essa mulher passou. É para exagerar nas coisas que é para levar, do bom e do melhor, em grande quantidade. E eu tenho certeza que quando ela bater os olhos, ela vai perguntar: mas quem foi que me mandou? E vocês respondam prontamente: foi o diabo. Eles fizeram do jeitinho que pediu. Levaram uma compra megalomaníaca, encheram a casa da mulher e ficaram lá os quatro esperando ela perguntar quem foi que mandou. Aí eles perderam a paciência e perguntaram: a senhora
não vai ter a capacidade sequer de perguntar quem foi que mandou. Aí ele, meu filho, eu não, eu já sei quem foi. Eles, mas quem? Ela falou, foi Deus quem me mandou, ouviu minha oração. Ele falou, não, não foi não, quem mandou foi o diabo. Ela, não foi Deus, porque quando Deus manda, até o diabo obedece. Vamos ficar de pé para cantar, para louvar, para rezar. Levanta-te, Senhor, levanta-te, levanta-te, Senhor, levanta-te, 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 Senhor, levanta-te, 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 Senhor. Puxa diante de ti, seus inimigos se descem diante de ti, todos aqueles que aborrecem sua presença. Sua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Sua presença reinará sobre todo império. Sua presença reinará, governará sobre todos os principados. Levanta-te, levanta-te, Senhor. Levanta-te, 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 Senhor. Levanta-te, Senhor. Levanta essa mão direita. Quem é batizado, diga eu. Reza comigo nesta manhã. Eu renovo nesta manhã, Senhor, com força. Eu renovo nesta manhã, Senhor, Eu renovo nesta manhã, Senhor, as promessas do meu batismo. as promessas do meu batismo. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio ao pecado. Eu renuncio ao demônio, Eu renuncio ao demônio, às suas tentações, às suas tentações, às suas ilusões. às suas ilusões. Eu renuncio a todo tipo de contaminação, Eu renuncio a todo tipo de contaminação. porque eu sou de Deus. Eu sou de Deus. Deus é o meu Pai. Deus é o meu Pai. Jesus Cristo é o meu Senhor. Jesus Cristo é o meu Senhor. O Espírito Santo é a minha força. O Espírito Santo é a minha força. Eu sou de Deus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. cançãonovaplay.com. Assine já!